Eu quero lembrar você que dia 3 e 4, sexta e sábado, vai ter aqui no canal as 2 aulas do evento do Zero ao Mangá, que é exatamente um evento onde eu vou te mostrar o passo a passo para você ali pegar essas ideias, essa vontade que você tem e realmente começar o seu mangá e fazer ele de fato, realmente qual é o passo a passo, qual é o mapa para você conseguir fazer um mangá. Muitas vezes a gente tem várias ideias, fica travado nessas ideias e não consegue de fato colocá-las no papel e seguir adiante. Nesse evento, nessas 2 aulas, eu vou mostrar para você como ter o seu primeiro mangá pronto. Só que elas não vão ficar disponíveis no YouTube, então você precisa acompanhar na data de lançamento mesmo. Link aqui para você fazer parte do grupo do WhatsApp e ser notificado lá. Eu vou te avisar quando tiver acontecendo o lançamento, para você poder vir aqui e aproveitar essa oportunidade. Se inscreve aqui na descrição. Em um universo paralelo ao nosso, em 2012, um terrível meteoro caiu na Terra, causando uma doença espacial que veio do espaço, irmão? É sério isso? É sério que o cara escreveu que é uma doença espacial que veio do espaço? Ok. Vamos lá. Essa doença foi se modificando e conforme o tempo, ela começou a dar poderes às pessoas e depois de um tempo, já falou que era depois de um tempo, ela virou a genética mundial, a nova genética, virou o padrão, né, pelo que eu entendi aqui que o autor quis dizer, em que poucos nascem sem poderes, técnicas ou aparências modificadas. E esses poucos que nascem sem poderes vivem em uma cidade super protegida, que é onde o nosso protagonista vive. Ele é Nintek, mais conhecido como Ninja. Ele fala que é um apelido carinhoso. E ele quer trazer a paz a esse mundo cheio de vilões e monstros. E aí o autor coloca entre parênteses que ainda tem muita coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse. Eu diria que a gente não tem um desenvolvimento aqui muito bem bolado. Talvez a gente tenha acontecimentos. Acontecimento é diferente de desenvolvimento. Eu preciso destacar isso aqui porque, como eu quero focar nessa frase, né? Ainda tem muito mais que isso, mas ainda tem muito mais coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse. Eu acredito que o muito mais coisa que tem não sejam sobre as informações que a gente precisaria para entender a história, mas sim acontecimentos em si, sabe? Que o autor pensou. E aí, nesse ponto, eu preciso dizer exatamente, né? Vamos destrinchar essa frase que eu disse, que acontecimento não necessariamente é desenvolvimento. E quando a gente está pensando um mangá, antes de a gente sequer imaginar os acontecimentos, a gente precisa pensar o que a gente quer desenvolver. É por isso que eu faço esse quadro de análise de sinopse e não de análise de roteiro. Sinopse é diferente de roteiro, no sentido, assim, eu chamo de sinopse, mas na verdade eu analiso a ideia, né? Eu quero analisar o mote inicial. Eu chamo de sinopse porque a sinopse ela é um texto curto, e o objetivo daqui é que sejam textos curtos, né? Porque eu não posso ficar aqui 15 minutos só lendo o que a pessoa escreveu para depois analisar. Pô, se um texto de 4 linhas eu já levo 10 minutos para analisar, para a gente destrinchar e conversar bastante, se eu lesse um negócio aqui de, sei lá, 2 páginas, ia ser uma live para cada sinopse, ia ser inviável, ia ser completamente inviável fazer isso. Então eu chamo de sinopse exatamente para montar no modelo de uma sinopse e a gente poder abrir aqui a discussão e conversar sobre todos os entrames, todos os detalhes ali da história como um todo, porque a sinopse geralmente apresenta ali, ainda que de forma curta e resumida, todos os detalhes da história. E aí aqui eu acho que, e acontece isso em outras sinopses, é por isso que eu estou destacando aqui nesse caso, porque eu acredito que aqui também é um caso de que isso acontece em várias sinopses e ideias que eu leio aqui, que é o autor confundir os acontecimentos que ele imaginou com os desenvolvimentos e as criações feitas. Antes de você desenvolver o seu roteiro, que é quando você define os acontecimentos em ordem, é interessante, é importante que você tenha em mente, né, claramente qual é o tema da sua história, qual é o objetivo do seu protagonista, qual é o objetivo da história que você está contando. E é isso que eu quero que seja, que eu gostaria que fosse apresentado na ideia, na sinopse, para que a gente pudesse discutir e entender melhor. Porque ao ler isso aqui, eu entendi um pouco do contexto do mundo, legal, é um mundo onde as pessoas têm poderes e quem não tem poder está preso. Legal. O lance do meteoro e tal, de como que isso veio, do que surgiu, isso tudo é um pormenor, né? Porque isso daí podia ser qualquer coisa, podia ser uma magia, podia ser um demônio que veio pra Terra, poderia ser uma explosão nuclear, poderia ser qualquer coisa que deu poderes e o foco central tem pessoas com poderes que estão livres, tem pessoas sem poderes que estão presas, o protagonista é uma dessas pessoas sem poderes, e aí ele quer a paz no mundo. Entende o que eu quero dizer? A gente não tem
quem é esse personagem de verdade? Beleza, por que ele quer a paz no mundo? O que aconteceu com ele para ele querer a paz no mundo? São perguntas que vêm antes dos acontecimentos da história, que eu acredito que quando o autor fala que ainda tem muito mais coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse, ele está se referindo. Tem várias sinopses que eu leio aqui, que são uma descrição do que aconteceria no começo. Ah, a gente tem essa história aqui e esse é o personagem. Aí ele entra na cabana e na cabana ele encontra a família dele morta. Aí ele sai da cabana e saindo da cabana ele encontra uma pista. Aí ele busca a pista e aí a pessoa começa a descrever os acontecimentos. O que isso me indica é que a pessoa ainda não amadureceu aquela ideia o suficiente, ela foi tendo, né, várias... Ela está no primeiro estágio, no primeiro do primeiro estágio da criação de um mangá. E eu abordo isso muito no meu curso, né, no Jornada do Mangá KBR, porque lá eu tento passar... Cada módulo é uma etapa da criação do mangá, de modo que você começa ali no primeiro módulo e quando você chega no último módulo, seu mangá está pronto aqui, impresso, publicado na sua mão. Essa é a ideia do curso como um todo. Então, eu tento passar por cada etapa e aí muitas vezes eu vejo que os autores aqui eles acham que eles estão mais avançados na criação, mas na realidade eles estão naquele início do início do início. O início do início da criação é quando você tem várias ideias, você tem vários acontecimentos, você tem várias coisas que você quer fazer na sua história. Então, pô, eu imaginei um vilão legal que ele tem uma asa de pedra, então vou colocar esse vilão legal que tem uma asa de pedra. Eu imaginei esses dois, ele lutando com o protagonista em cima de uma torre, então vou colocar uma torre na minha história. E aí a pessoa vai, através das coisas que ela achou legal e foi imaginando, ela vai construindo a história em cima daquilo. E geralmente... Isso é o que acontece com todo mundo, isso é padrão, sabe? Você ter ideias e você ir colocando as suas ideias. Essas ideias já são o que eu estou chamando de acontecimentos na história. Acontecimentos são os eventos, são as coisas. O protagonista sai do canto A e aí ele encontra um personagem no canto B, aí eles lutam, depois eles viram amigos e aí segue, sabe? Mas isso não é o mote da história. E geralmente, se você passa direto desses acontecimentos, monta eles ali e vai já direto começar a produzir o seu mangá, é a receita para você fazer um mangá que possivelmente seja vazio. Ele pode até ser interessante, ele pode até ter algumas coisas legais, mas ele geralmente vai ser vazio porque ele não estruturou essa ideia em uma história. Ele fez uma história a partir só de acontecimentos. Aí o que eu quero dizer? Qual que é a etapa inicial? A gente tem essas ideias, tem várias ideias que a gente quer pôr na história, a gente precisa primeiro pensar, ok, eu tenho essas ideias. Pensando nessas ideias aqui, qual é a história que eu quero contar? Quem é o meu personagem? E aí você desenvolve o personagem como uma pessoa real, com uma pessoa com família, com passado, com parentes, com desejos, com coisas que ele gosta, com coisas que ele não gosta. Você desenvolve esse personagem para entender ele como uma pessoa real. E aí jogando ele nesse mundo que você criou, você pensa, ok, qual que seria o desejo dele, qual que seria o objetivo dele nessa história aqui e qual vai ser a história que eu vou contar, porque a história que você vai contar vai ser, né, ela vai ter um protagonista, porque esse protagonista é importante para essa história e muitas vezes a gente imagina cenas e coisas assim, sem necessariamente imaginar isso, por isso que várias pessoas às vezes têm várias ideias, mas falam, eu não consigo colocar minhas ideias no papel, eu tenho o começo e eu tenho o final da história, mas eu não consigo fazer o meio. Porque você talvez não tenha a estrutura, a base pronta. É como construir uma casa sem você ter a planta antes. Se você não tiver a planta, você pode sair construindo um monte de muro, mas você fala, pô, aqui eu faço um quarto, ou aqui eu faço um banheiro, ou aqui eu faço a sala, sabe? Você fica muito mais perdido. Você sabe que você quer construir uma casa, mas você não sabe onde colocar cada coisa porque você não fez uma planta ali, um modelo antes que fala, ó, isso vem aqui, agora isso vem aqui e beleza, minha casa está pronta. É exatamente isso que eu tento passar lá no Jornada do Mangá KBR da maneira mais detalhada possível para você realmente seguir passo a passo e quando você chegar no momento de escrever o seu roteiro e realmente colocar os acontecimentos em ordem, já tá tudo pronto, sabe? Já tá tudo pronto, você não vai ter essa dúvida de, peraí, o que eu faço agora? Você sabe o que você faz agora porque os seus personagens já foram desenvolvidos, os objetivos dele já estão tão claros, você sabe, beleza, se ele tá aqui agora, o próximo passo é ele fazer isso aqui, obviamente é ele seguir por esse caminho. E se obviamente é seguir por esse caminho, talvez eu possa quebrar aqui a expectativa do leitor que também acha que isso é óbvio, e aí fazer uma reviravolta onde a história vai para outro lado, e aí o leitor vai ficar perdido. E aí você consegue fazer essas brincadeiras de plot twist e coisas do tipo, porque você sabe mais ou menos a estrutura que você vai seguir. Você não está só intercalando vários acontecimentos que você imaginou e que seriam legais.